E aí, tudo tranquilo? Vim fazer um breve pensamento. Desde ontem, estou no livro de 2 Reis, que fala da parte da mulher sunamita, com Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do 11. Só que eu não vou ler muita coisa. O que mais me chamou a atenção, para aqueles que não conhecem, é uma história que relata de uma mulher que não tinha filho, né, tinha só um marido e tal. E aí, a partir do versículo 11, que quando Eliseu chega a Sunem, e ele tinha o seu empregado, como diz aqui na Bíblia, Geazi, e fosse chamar a dona da casa. E aí a dona da casa, quando se encontrou a Eliseu, Eliseu perguntou pra ela o que ela queria. E aí ela falou, eu tenho tudo que precisa aqui, no meio do meu povo. Então Eliseu perguntou a Geazi, então o que eu posso fazer por ela? E ele disse, bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho, ou seja, ela é casada. E aí Eliseu fez uma promessa, pra quem não sabe, Eliseu é um profeta. Ai, mas o que você quer dizer com isso? Que muitas vezes Deus nos faz uma promessa. Mas a gente fica questionando, ué, mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Isso serve pra mim também. Quantas promessas, quantas coisas que Deus tem falado, já falou, e às vezes eu questiono. É impossível, mas o Deus que eu acredito, ele é o Deus impossível. E aí no ano seguinte, passaram alguns anos, ela teve esse filho, na verdade. Só que esse filho, de repente, teve uma dor de cabeça. Então o pai, que diz a partir do 19, no versículo 19, que o pai disse ao desempregado, leva o menino para a mãe. E com certeza teve aquela correria e tal. E só que, infelizmente, quando ele chegou até ela, infelizmente ele acabou morrendo. E aí ele pegou, trouxe para o quarto de Eliseu. E Eliseu, no caso, depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, manda o empregado trazer mais jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Ou seja, ele estava morto, o menino morreu, e deixou no quarto onde Eliseu esteve. E quando Deus nos dá uma ordem, a gente não tem que ficar preocupado. A gente tem que executar. Assim como um soldado, assim como em qualquer profissão. Se o nosso superior dá uma ordem, a gente tem que executar. E assim foi. Mas o que mais me impressiona, que essa mulher, ela foi muito sábia. Porque ela sabia que ela não poderia perder tempo. Ela sabia que se ela parasse no meio do caminho, era o filho dela que estava em risco. Ela sabia que se ela ficasse escutando coisas que não era para ser ouvida naquele momento, ela ia perder tempo. E quantas vezes a gente tem perdido tempo com coisas banais. E aí, quando ela chega ao encontro de Eliseu, ela clama. Ela clama e explica o que está acontecendo. Mas, aqueles que ela não encontrou no meio do caminho, com certeza deve ter perguntado, como é que é o menino isso e tal. Mas ela falou, tá tudo bem. E aí você, com uma boca grande, e não consegue guardar muitas vezes dentro da sua a língua dentro da boca, às vezes acha que todo mundo vai resolver o seu problema. Às vezes até eu mesmo. E aí Deus faz o quê? Ei, fecha sua boca. Tem muito curioso no meio da plateia. Tem muitas pessoas que não sabem o que acontece nos bastidores. Ela poderia muito bem ter falado lá. Poderia. Ai, desesperado, meu filho morreu e tal. Mas ela entendeu que ela não poderia perder tempo. Porque se ela parasse, trazendo pro dia de hoje, se ela começasse a falar, começasse a botar aí nas redes sociais, talvez alguém até iria ajudar. Mas, nesse caso, foi uma promessa que o próprio profeta fez para ela. Então, o profeta foi através de Deus. Então, se Deus prometeu, quem seria ela para contestar? Com certeza ela contestou por ser humano. Mas, aquilo que eu quero te falar, pare de abrir a boca em momentos que não é para ser aberto. Não tem acreditado? Boca fechada não entra mosca, então é sobre isso. Então, ó, fecha sua boca. Fecha a sua boca para os seus planos, fecha a sua boca para os seus sonhos. E se perguntarem, e como é que tá a tua vida? Faz igual a mulher, isso nem. Tá tudo bem. E vai contar para aquele que pode resolver os teus problemas. Porque a plateia tá cheia de curioso. Mas quem acompanha os bastidores são poucos. E Deus te abençoe.